Olá, bem-vindos, Carlos. Nós vamos falar para você sobre inovação. Novo frasco com o seu reset incluso, além de receber um reset, um tratamento que está na atualidade trazendo muitas vidas que estavam perdidas, restauradas para poder recuperar a sua ação e também a sua boa vontade em acreditar que a vida após as drogas é gratificante. Convido você para fazer esse tratamento, assim como centenas de pessoas no Brasil e no exterior que passaram pela terapia e tiveram de volta a sua vontade de usar drogas eliminada para mudar os hábitos, alimentares, nutricionais, físicos, atividades e espirituais, por cada crença e a cada fé, religião e doutrina a ser seguida. Hoje, a Ibogamed inovou e trouxe para você que precisa de segurança, qualidade e não tem tempo para sair para uma internação novamente depois de ter feito várias tentativas e acaba recorrendo a essa modalidade de tratamento, muitas vezes involuntária, pela codependência e o sofrimento e o desespero de não ter saída mais para os pais ou pelos responsáveis, que se tornam corresponsável por esse paciente que está correndo perigo e pode também trazer graves problemas na sociedade e para a própria família responsável por esse dependente químico. O nosso tratamento com a Ibogaína Médica em casa pode fazer por você uma desintoxicação física, orgânica, do crack, da cocaína e do álcool. Também com eficácia para a heroína e a nicotina. Mas com cada tratamento, para cada perfil, uma consulta, uma ficha técnica de anamnese e também a solicitação médica para exames, para os que na ficha técnica de anamnese, na consulta e entrevista, acusar que já tiveram ou passam por outros tipos de tratamento, para ver se o perfil desse paciente pode receber o nosso tratamento em casa. A mudança de hábitos e também de crenças limitantes e a facilidade de chegar no subconsciente com o nosso tratamento, aonde está instalado a dependência de traumas afetivos, infância, abusos sexuais, mortes, perdas e até crimes que violentaram a memória dos codependentes e também dos próprios dependentes que estão em liberdade. Após auferir o peso, quilo corporal, o tratamento, quando chega em casa, nós protocolamos e fazemos uma videoconferência com os responsáveis para poder dar início ao pré-tratamento. Nesse protocolo, com a nossa suplementação, trazendo de volta para o fígado, para o rim, para o pâncreas, para o coração, imunidade e propriedades antioxidantes que ajudam a diminuir as toxinas e também diminuindo as dores por serem analgésicos naturais, como o nosso magnésio dimalato aliado ao cálcio, proveniente da Amazônia, com produtos
que trazem, além dos benefícios, uma qualidade acima de suplementações de farmácia ou outras suplementações. Desenvolvida por Dr. Márcio Bontempo, um nutrólogo, e fazendo com que esse benefício nutricional ajude o seu corpo e os seus órgãos harmoniosamente voltarem a ter um bom funcionamento. Então, o pré-tratamento é tão importante quanto o tratamento. Muitos falam de pós-tratamento apenas com ibogaína, sendo que nós precisamos de micronutrientes da vitamina A para a visão, de vitamina C para a imunidade, para a saúde hepática do fígado. Sem isso, fica doloroso o processo, seja a pessoa estando com o TGO e o TGP, que é o exame de fígado em normalidade, ainda assim é necessário uma micronutrição. Muitos pacientes passam pelo procedimento com muitos vômitos e muitas náuseas, porque precisam dessa vitamina. Nossa vitamina, ela é proveniente da Amazônia, da fruta indígena camu camu. Nós vamos deixar aí nesse vídeo, no meio dele ou no fim, a foto do kit completo e os benefícios de cada produto para o seu organismo, para a sua recuperação orgânica. Então, pré-tratamento é muito importante que se considere isso em qualquer tratamento. Se não faz, só exames não lhe dirigem a ir repor essa micronutrição e nutrientes que foram perdidos anterior ao tratamento, à dependência ativa. O indivíduo está eutrófico, magro ou obeso, o que causa grandes divergências e também de resultados para quem faz o nosso tratamento e recebe em casa. Os nossos pacientes estão cada vez mais recuperados em menor tempo, com menores dores, menores náuseas e também fazendo com que o benefício da ibogaína africana por esse organismo, por esse fígado, por esse sangue mais alcalino, traz de volta para ele o melhor que a ibogaína médica pode oferecer. Alcaloides indólicos do princípio do tabernante iboga, fazendo com que as febres, as náuseas, as dores musculares sejam suportáveis, câimbras, distensões, tudo isso sendo reequilibrado, sanado, diminuído para o bem-estar desse paciente. A significativa resposta para os que perguntam: valores, como funciona, quais são os exames, quais são as sugestões anteriores a esse tratamento, o que você precisa em dias ou horas estar limpo para receber o nosso tratamento. O pré-tratamento aliado a mesmo o uso de remédios antes do tratamento é possível com uma modulação de frequência maior das vitaminas e minerais. Nós conseguimos diminuir calmantes, analgésicos, benzodiazepínicos, alopáticos, né, que também geram uma dependência, uma farmacodependência. E nessa preparação, a exclusividade que nós temos um método pesquisado, estudado, para essa auferição de peso quilocorporal se tornar exata para o peso de cada paciente, massa muscular e também a partir dos exames, se ela tem colesterol, se ela tem diabetes, pode fazer? Sim. Se ela teve problemas de coração, cardiopatia grave? Não. Esquizofrenias de primeiro grau, anterior ao uso de drogas? Também não. Durante o uso de drogas,
quase todos ficam com esquizoides, com pensamentos tortuosos, emoções negativas. E às vezes entram numa psiquiatria acreditando que isso é uma grave esquizofrenia, né? E podendo o psiquiatra ficar também em dúvida. Então ele tenta receitar mais remédios. Com o uso do pré-tratamento, durante esse período de 4 a 6 dias de pré-tratamento, nós aumentamos a imunidade do corpo contra vírus, contra bactérias, contra outros tipos de doenças e enfermidades que podem já estar instaladas no corpo e na mente desse paciente, como a depressão e ansiedades. Nós temos um novo produto capaz de aumentar o nível de tiacina, riboflavina, tiamina e vitaminas do complexo K e ômegas, que fazem com que o cérebro volte a produzir melhor o sono, o hormônio do sono, a própria melatonina, de uma maneira natural. Então, 4 dias a 6 dias a suplementação dá de volta a segurança para o uso da nossa terapia e a nossa metodologia, fazendo com que, durante as sessões da ibogaína, o paciente se entrega de coração. E aí os resultados são excelentes, porque aonde há entrega e confiança, o efeito é simplesmente de um bom resultado. E palavras e textos e explicações dadas há muitos anos faz com que a mente de vocês talvez fique em dúvida se esse tratamento funciona ou não. Basta olhar os depoimentos e os testemunhos do nosso trabalho, do nosso método exclusivo de fazer a detoxificação do corpo e da mente e da nutrição funcional, repondo aquilo que o corpo e o metabolismo já está deficiente. Como que você tem um metabolismo deficiente de quebrar alimentos e não conseguir absorver, por causa do mau funcionamento dos rins, com o fígado, para quem usou cocaína, para quem usa o crack, o álcool principalmente para cirroses, para vômitos, diarreias. Então há uma preparação destes órgãos e o tratamento se torna cada vez mais excelente, seguro, trazendo para o paciente o nosso acompanhamento, o nosso método, fazendo com que a família tenha perto de si, dentro dos seus próprios cuidados, o nosso inteiro tempo de agendamento com esse paciente, com que todos vêm recebendo desde o início desse trabalho terapêutico à distância, desde o início da pandemia, uma fase em que todos precisamos nos adequar e romper com alguns dogmas clínicos, médicos e também religiosos, não simplesmente bastando-se em dizer que tudo Deus o fará. Nós temos que fazer a nossa parte. Então a nossa parte é levar para você um tratamento seguro, econômico, com reforço incluso e com pós-tratamento incluso também. Uma primeira etapa de um tratamento que pode ser continuado com a decisão e a escolha da família, do codependente e também do dependente químico, para 3 meses, que é o período que nós consideramos de não mais risco em 90 dias para que a mudança de hábito e também de valores, que é uma das principais palestras e mentorias que nós incluímos no nosso tratamento. Não apenas benefícios e qualidade, mas também o resgate do valor e princípios como honestidade, humildade, felicidade e principalmente aquilo que nós, seres humanos, precisamos, independente de crença, credo, cor, raça, que é a nossa fé. Sem fé, impossível nós agradarmos a Deus e realizarmos qualquer coisa. Então, não acredite que o tratamento vai ser perigoso ou pode causar danos. Há situações em que não devemos hesitar
em pesquisar, em tirar referências. Então, contra argumentos e testemunhos, depoimentos, não há fatos que comprovem o contrário. Há o trabalho em que nós cuidamos primeiramente de repor, hidratar e cuidar dos órgãos. Isso torna o tratamento não só eficaz, mas como efetivo. Efetivo porque trata todas as causas dessa dependência que causaram danos e sequelas nutricionais, emocionais e espirituais, pois que a doença é um tripé: espiritual, físico, mental. Porém, eu como terapeuta e também como um recuperado, hoje à frente, juntamente com uma equipe, sabemos que o fator biológico e nutricional é tão importante quanto o que prega alguns programas e alguns métodos. Então, entendendo isso, pensando nisso, nós devolvemos para o paciente e para a sua família com todo carinho, com um bom atendimento, com a atenção devida para falar a verdade, pois que a verdade ela liberta, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, se incomodam, machucam, por isso que elas precisam ouvir, por isso que elas precisam saber, porque começar um tratamento desse sem a vontade do dependente químico, que já está difícil de aceitar, e os pais não estão informados, né? E as coisas elas têm um começo, meio e fim, né? Então todo fim vem acompanhado de um novo começo. E nós estamos aqui dizendo para você que você pode recomeçar, zerando suas compulsões físicas, as suas abstinências do crack, do álcool e da cocaína no seu sangue, e no prazer de recompensa do cérebro, aprendendo a ter uma simples palavrinha: disciplina, e não só prazer. A disciplina gera uma obediência sem você ser mandado ou uma pessoa te monitorando todos os dias. Você passa a ter sim uma fase de reconquistar a sua palavra, o seu comportamento, porque a codependência é grave, de pais e mães, de esposa quando é o marido, ou do marido quando é a esposa, que está passando pela drogadição, pela sua cultura de prazer imediato, que quase 90% da população hoje é acometida. Então, nós agradecemos muito, primeiramente, a Deus, pois que por Ele nós temos acreditado que a verdade liberta, e um tratamento desse ajuda as pessoas a voltarem a acreditar em si mesmas, no seu interior, na sua força, na sua fé, e voltar a responder para a sociedade com dignidade, trabalho e uma pessoa a mais recuperada, para diminuir outros fatores e problemas sociais que nós enfrentamos atualmente nesse Brasil. Deixo aqui no nosso link o telefone para você clicar e fazer essa consulta, essa conversa passo a passo, esclarecer qualquer dúvidas, e também os nossos produtos, que são um mix de mais de 40 produtos. Para o kit só oferecemos 3, mas para cada ficha de anamnese e exames nós temos tratamento para hiperatividade, para dores musculares, para estresse mental, cansaço físico, indisposição, para também a limpeza uterina da mulher, né? Para o homem também, para a potência sexual. Temos muitos meios de cuidar do corpo com a farmácia de Deus, a nossa medicina natural. Então, louvamos a Deus por isso, porque encontramos meios hoje de ajudar o dependente químico e os seus codependentes de maneira segura, eficaz e efetiva, sem ter que pegar uma fila para ser atendido ou viajar as longas distâncias para se internar, ou simplesmente ter que deixar
ao seu trabalho, à sua família, para mais uma tentativa de internação ou de psiquiatria para esse organismo que, na verdade, às vezes está precisando de uma nutrição e principalmente de uma ibogaína com uma potência segura para fazer com que o subconsciente e os canais receptores da droga alucinógenas sejam fechados, reeditando memórias e produzindo de novo dopaminas, que é o alívio e o prazer, serotoninas, que é o bem-estar, e também as noradrenalinas, que veiculam por toda a corrente sanguínea e o seu circuito cerebral, chamado rede de neurônios, rede neuronal, células gliais, funcionando para que o corpo volte a ter disposição, saúde e foco. Não espere muito. Acredite em você, pois o tratamento funciona. Um grande abraço. Estamos à disposição. Eu sou o Carlos, terapeuta, escritor, empreendedor desse trabalho, juntamente com uma equipe de pessoas envolvidas, que nós não apresentamos, pois que elas têm os seus trabalhos também. E nós estamos aqui sendo, mais uma vez, honestos em dizer que, além da nossa própria capacidade científica de realizar coisas, os milagres de Deus que não vemos mora no invisível. Então, se você crê, acredita em você e também em Deus, consulte o próprio Senhor e Ele te mostrará o melhor a ser feito e o melhor caminho. Deus que os abençoe e estamos à disposição. Tamo junto.